queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal Sua Filosofia. E eu, professor Toninho, vou conversar com vocês hoje sobre o mito da caverna de Platão. Esse textinho que está aqui, ó, presente na obra chamada A República, mostra pra gente o que é o processo do conhecimento. Então vem comigo, eu só quero que você preste atenção em uma coisa. Essa, sem sombra de dúvidas, é a alegoria mais conhecida de toda a história da filosofia. E com ela, milhares de filmes, séries, textos, pensamentos dialogam em toda a história. Então, se você aprender a história do mito da caverna, refletir junto comigo, com certeza você vai ter muito conteúdo para pensar aí. Demorou? Queridos, é o seguinte. Hoje nós vamos falar então sobre o que é o mito da caverna. Então comece anotando o seguinte: o mito da caverna é uma alegoria, um mito, onde o Platão se utiliza dessa linguagem mais alegórica para explicar um contexto, para explicar conceitos filosóficos. O intuito? Mostrar o processo do conhecimento. Então, sempre quando você ouvir falar do mito da caverna, lembre-se, o que está em jogo aí é o processo do conhecimento. Galera, nesse livrinho aqui, o livro 7 da República do Platão, nós vamos perceber essa história. A história é mais ou menos o seguinte: imagine só que você está lá no fundo da caverna e ao nascer você foi colocado lá e está acorrentado pelos seus braços, pelo seu pé e pelo seu pescoço, de um modo que você só enxergue o fundo da caverna. E esse fundo da caverna tenha apenas projeções, apenas sombras, apenas reflexos. Ou seja, lá no fundo da caverna só passam aquelas cores mais distorcidas, somente a sombra dos objetos. Isso faz com que tudo que você viu desde quando você nasceu, nada mais, nada menos era do que sombra. Beleza. Atrás de você, atrás das suas correntes e tudo mais, tem uma espécie de muro, onde pessoas passam lá atrás com os objetos assim, de modo que a sombra projetada é desses objetos que estão ali atrás. E aí, atrás desses objetos, existe uma fogueirinha que projeta a sombra lá no fundo da caverna. Você vai falar assim: nossa, professor, que história meio maluca. Pois é, quando Platão nos explica isso, ele explica isso através da boca de Sócrates, né? O personagem principal do diálogo platônico. A ideia é a seguinte: que a caverna seja a nossa própria vida, ou sejamos nós, que eu, você, cada um de nós, sejamos a nossa própria caverna. Isso quer dizer que ao nascer nós temos os nossos próprios limites. O Platão vai dizer que o corpo é o cárcere da alma. Então, a caverna é a simbologia do nosso corpo, dos nossos sentidos. Dentro da caverna, você com certeza pode associar com aquilo que Platão chamará de mundo dos sentidos. Dentro da caverna, tudo é sombra, tudo é enganação, tudo é mentira e ilusão. Quer dizer que todas as figuras que você percebe ali dentro são figuras que não são reais. No entanto, Platão vai nos dizer que a partir do momento em que há o questionamento, uma espécie de investigação, ou nós podemos levar até no sentido mais real, que é uma libertação dos seus sentidos, se desprender das correntes, você começa a enxergar as coisas além da superfície, além do que as próprias aparências demonstram. Então você consegue sair dessas correntes, pular esse muro, sair da fogueira, e aí você começa um processo que é um processo de subida. Você pode perceber aí na imagem, é um processo de escalada. E galera, não sei pra vocês, mas pra mim, o processo de escalada é sempre doloroso, é sempre incômodo, é subida, eu tenho asma, sou gordinho, então pra mim é tudo muito difícil. Quando você pensa nisso dentro do mito da caverna, tem um motivo. É que o processo do conhecimento não é um processo prazeroso, justamente porque o prazer está conectado lá no fundo da caverna com os seus sentidos. O processo de conhecimento, ele é um processo de desilusão. Olha que forte! Você está iludido no fundo da caverna e você está se desiludindo conforme sai. Ou seja, o seu processo de saída da caverna é o processo de conhecimento da realidade. É um processo de desilusão. Pensa numa pessoa aí, quando a pessoa te magoa muito, ela te magoa porque ela mostrou quem ela é. E ela mostrou quem ela é, ela mostrou a verdade. E a verdade dói. Um tapa na sua cara. Você fala, oh my God, desiludiu. Ou seja, o processo de desilusão
É um processo dolorido. Lá no final, lá dentro da caverna, você está movido pelo conhecimento mais básico de todos, que é o que a gente chama de opinião ou de doxa. É um conhecimento muito superficial, característico do senso comum, sem reflexão. Você acredita em tudo que as pessoas te mostram. No entanto, conforme você vai subindo e galgando cada vez mais essa reflexão e esse processo árduo de conhecer, você vai chegando ali fora da caverna, naquilo que a gente vai chamar de episteme, que é o conhecimento mais intelectual. Olha que forte essa palavra para o Platão. Nós então estamos saindo da caverna, indo rumo ao que chamamos de mundo inteligível ou mundo das ideias. Galera, eu não consigo sair da caverna direto. Ao pisar fora da caverna, os meus olhos não estão acostumados com essa luz. E essa luz me cega, me dá uma espécie de incômodo. E eu preciso me acostumar. Para pensar alguma vez quando você teve contato com uma teoria, com um pensamento que te abriu os olhos para o mundo. Isso te fez falar, mano, uou! E isso é difícil de engolir às vezes. Esse conhecimento, essa verdade que entra em você é muito complexa e às vezes a gente não é acostumado a enxergá-la de primeira. Então é preciso se acostumar, é preciso passar por esse processo de entendimento da verdade e aí sim você vai abrindo os seus olhos e enxergando o mundo tal como ele é. E aí sim, fora da caverna, no mundo inteligível, longe das aparências, longe dos preconceitos, longe de todo o senso comum, você conhece a verdade, você conhece o que é o bem de fato. E aí fora da caverna, você tem esse solzinho, que é o sol que expressa o bem, expressa a ideia real. E aí você pode chamar esse sol de bem, belo e justo, porque beleza, benevolência e justiça estão conectados, são os mesmos conceitos e estão atrelados à verdade. Não há nada que é bom que não seja belo, não há nada que é belo que não seja justo, não há nada justo que não seja bom. E tudo isso só é assim porque é a verdade. Então, quando o Platão nos mostra que saindo da caverna eu conheço a verdade, ao sair da caverna eu tenho uma espécie de alteração do meu próprio caráter. Eu tenho uma espécie de transformação do meu ser. É essa saída da caverna que me faz transformar, é um processo de metanoia, de mudança de direção, de conversão. Não estou falando aqui do aspecto religioso, mas as religiões se apropriaram dessa ideia de conversão e libertação. Olha que interessante, quando nós chegamos fora da caverna, conhecemos a verdade e essa verdade me transforma. Beleza, transformado que estou, eu não posso deixar lá dentro da caverna aqueles que são enganados e vivem na ilusão. Aqui, meus queridos, nós começamos a entender, então, o quão amplo, valioso e super, super crítico é o pensamento do mito da caverna. Porque, vamos lá, até aqui o processo do conhecimento. Saí do mundo dos sentidos, fui para o mundo das ideias, saí do meu corpo, fui para a alma, saí das aparências, fui para as ideias de fato. E esse processo do conhecimento é super, super entendível. Mas quando eu me transformo com o conhecimento de fato, eu sinto em mim uma alteração do caráter. A gente pode até chamar isso aqui de intelectualismo ético, que é, eu só faço o bem quando eu conheço o que é o bem. Sócrates dizia isso, né? Ninguém age mal porque é mal de fato. As pessoas agem mal porque ignoram o que é o bem. E olha que interessante, ao conhecer o bem, então, sair da caverna, eu consigo voltar. E ao adentrar a caverna, eu tento elucidar, esclarecer, explicar pra galera lá do fundo, vocês estão vivendo uma ilusão, mano. Vocês estão vivendo uma parada que não é real. Então vamos sair do fundo da caverna? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser.
Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Só que aí que tá. Se os seus olhos estavam acostumados com a sombra e foi difícil para se acostumar com a luz, quando você sai da luz para se acostumar com a sombra, é muito mais difícil. Então as pessoas vão achar esse filósofo, essa pessoa, esse super inteligente, esse sábio que voltou lá, muito doido. E não doido no sentido engraçadinho, doido no sentido de alguém que está corrompendo aquilo que é certo, aquele que está corrompendo o que todo mundo pensa. E de fato, o filósofo vem para romper com o senso comum, vem para trazer uma espécie de criticidade profunda àquilo que os olhos enxergam enquanto aparência. Então você precisa, com toda certeza, entender que esse personagem, obviamente, né, aí caberia nós chamarmos de Sócrates, seria o personagem ou seria o filósofo capaz de levar a reflexão e o pensamento, essa espécie de cutucada, de incômodo, de arranhão naquilo que você considera como verdade para colocar você para questionar. Será mesmo que é verdade? Será que isso é correto? Será que eu faço o bem? E aí, Platão nos fala que lá no fundo da caverna, as pessoas ignorantes que estão e não querendo sair dessa condição de ignorância, matam esse filósofo. Povo, para finalizar nossa reflexão, o que você precisa saber do mito da caverna? Letra A, que é a saída do mundo dos sentidos para o mundo das ideias. Então é esse processo do conhecimento. O conhecimento mais básico de todos para o conhecimento mais complexo e verdadeiro. Da doxa para a episteme. Segundo ponto fundamental, que a saída da caverna gera uma transformação no ser no sentido pleno da coisa, no sentido total. Ao conhecer a verdade transforma o caráter do ser, porque fez e faz com que ele enxergue a ideia de bem. Beleza? E terceiro, isso não faz com que o sujeito permaneça ali paradinho. Não, ele vai voltar e vai tentar esclarecer as outras pessoas, libertar as outras pessoas, mas isso vai gerar uma grande dor. Então, esse último aspecto nós conhecemos também como aspecto político do mito da caverna. Só para dar nome aos bois. Aspecto estético aspecto epistemológico do mito da caverna. Processo do conhecimento, saindo do mundo dos sentidos para o mundo das ideias, é a saída da doxa e ida para a episteme. Segundo, aspecto ético-político, é a saída daquilo que era o mal, ou seja, da ignorância, e a busca pelo bem e a transformação a partir do conhecimento do bem, beleza? E o retorno para tentar explicar e esclarecer para as pessoas que estão na ilusão que elas estão na ilusão. E terceiro, o aspecto estético. Para o Platão, as pessoas que ficam apegadas ao fundo da caverna estão apegadas aos prazeres. E os poetas e a arte, de modo geral, faz com que as pessoas fiquem mais presas lá no fundo da caverna, porque aprisionam as formas. Tranquilo? Só que aí que tá. Quando a pessoa sai da caverna, ela entende que a arte é algo ruim, porque prende a sensibilidade. E aí, é claro, a gente vai falar depois sobre isso, que para Platão existe uma exceçãozinha ali, que seria a música, que é um conhecimento artístico também, mas é um conhecimento artístico diferente, porque nos leva a pensar a partir da matemática. Beleza? Queridos e queridas, foi esse então o nosso pensamento reflexivo sobre o mito da caverna. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui seu like, se inscreve no canal e espalha todo esse vídeo aqui para que a gente possa ver cada vez mais pessoas filosofando. Tamo junto? Beijo, beijo. Tchau, tchau.